anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E a nossa pergunta quase é a metade do livro, uma vez que são 1.019 perguntas, né? O Dilon acabou de confirmar agora há pouco para mim. Então, nós estamos por uma questão para chegar na metade do livro. Hoje é dia 14 de novembro de 2024, 19 horas. A nossa live do estudo do Livro dos Espíritos tem um patrocínio da União Beneficente Allan Kardec. Essa instituição, esse centro espírita, fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. Então, todas as quintas-feiras, 19 horas, nós realizamos esse estudo. É um estudo simples, onde nós somos os primeiros alunos. Na verdade, não existe professores aqui, né? Todos nós somos alunos, estamos aprendendo. Então, como é de praxe, né? Nós fazemos uma prece, pedindo a Deus e a Jesus a proteção, para que a gente assimile bem as questões, o ensinamento que esse livro maravilhoso nos proporciona. E a doutrina espírita, por conseguinte, né? Mestre amado Jesus, que bom podermos estar aqui mais uma vez, em teu nome. Em teu nome aprender, porque o Senhor mesmo disse, através dos evangelhos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas verdades a doutrina espírita nos oferece desde a reencarnação, desde a vida após a morte, porque, graças a Deus, ela veio matar a morte, né? A morte deixa de existir. Então, nós pedimos nesse instante que esta plena de espíritos trabalhadores do bem possa nos envolver no estudo de hoje, protegendo e nos amparando a todos e abrindo também a mente do meu querido irmão Odilon, que é o que vai conduzir para nós o estudo da noite de hoje. Que Deus e Jesus nos abençoe, que a gente possa ser muito feliz na live que está se iniciando. Que assim seja. Imediatamente passamos a palavra para o Odilon. Ok, boa noite mais uma vez a todas e todos, aqueles que estão presentes, aqueles que online, né? Aqueles que vão assistir esse vídeo depois, quando nós divulgarmos, colocarmos no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que nós possamos ter uma noite de bastante aprendizado, como Orlando disse. Pergunta 509. Nós estamos falando sobre os anjos da guarda. A gente sempre já ouviu falar dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos. Nós já estamos no meio, mais ou menos, desse estudo do anjo da guarda. Ele começou na questão 489. Nós estamos na 509, né? Então, nós estamos mais ou menos na metade. E na semana passada, a última questão que nós estudamos foi essa daqui, a 508. A 508 que diz, só para a gente recordar: os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem. Então a pergunta é se esses espíritos que já estão em condição mediana, quando eles desencarnam, eles podem nos proteger. Aí é mais ou menos restrita a resposta do espírito. É o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então nós sempre consideramos que os espíritos que desencarnam, né? Mesmo que eles estão numa condição mediana, ainda não estão assim numa elevação tão grande, né, que possa ser tutores mesmo, responsáveis por alguém aqui na Terra, mas sempre que pode auxiliar. Seja bem-vindo, João Dalmolin. Claro, boa noite. Seja bem-vindo.
Nós estamos recordando a questão da semana passada, 508, que hoje é 509, né? Aham. Só para lembrar. Sim. Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão nós já vamos para a questão da noite. Não, acho que está mais ou menos aí. Dá para entender bem. Ok, então vamos para 509. João da Molina, você quer fazer essa ou Orlando? Eu faço. Ok. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores? Olha que pergunta, hein? É aqueles espíritos rudimentares, né? Lá no começo da civilização. E sim, sendo esses espíritos são de ordem tão elevada quanto aos 12 espíritos protetores de homens muito adiantados? Aí vem a resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela. Mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Olha só, hein? O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos ao vosso turno, o protetor de outro, que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporte a sua natureza, o seu grau de elevação a que já chegou. Quer dizer, todos nós temos direito a um protetor, a um anjo da guarda, né? Só que eles respeitam a nossa liberdade. Nós somos criaturas livres. E aí, então, segundo o nosso grau de adiantamento ou de inferioridade, eles vão atuar, né? Sempre estão nos ajudando, mas muitas vezes não pode fazer tudo de uma hora para outra que a gente mude, né? Eles deixa as águas rolar, como diz assim, para Deus, Deus não tem pressa. Porque mesmo ele sabe que um dia a gente vai chegar numa situação que a gente vai estar melhor, né? Com certeza. É mais ou menos o que eu entendi. Aí a pergunta em estado de selvageria ou de inferioridade moral. Quer dizer, tem muitos assim, né? Esses bárbaros que botam uma bomba na barriga, explode, aqueles que explodem prédio, que mata bastante gente, né? Que está num grau bem inferior, assim, né? Mesmo esses têm um protetor, um anjo da guarda que sempre está ali, mas não pode evitar, por exemplo, que ele receba alguma lição como aprendizado, né? Tem como evitar. A gente é livre para plantar e é livre para colher também. Muito bem. Só para esclarecer, o Cristiano está começando conosco hoje na primeira vez, né? Então, às vezes, ele vai achar estranho a forma. Nosso estudo, Cristiano, é assim, né? A gente vai passando, cada um faz a leitura da pergunta, se quiser ler bem, se não quiser não tem problema, quiser explicar também o que entendeu, explica, e cada um vai dando a sua opinião, né? Estamos todos aqui no aprendizado, né? E é um aprendizado assim, bastante tranquilo, bastante livre, sinta-se à vontade para se pronunciar e para falar, é um estudo bastante assim, participativo. E aí vamos a esclarecer um pouco mais, discorrer um pouquinho mais sobre essa questão, né? Então aqui a pergunta é o seguinte: estado de selvageria. Qual que é o estado de selvageria?
Quando a gente fala selvagem, né, a gente está se referindo àquele espírito nas primeiras encarnações que tivemos, né, os bárbaros, aquelas pessoas que não, a gente fala não são civilizados, então aquém da civilização, então estão em estado de selvageria, são mais guiados pelo instinto e tudo mais, ou de inferioridade moral, né, que é aqueles também que não têm dentro deles as qualificações, né, morais, então as viciações no campo moral muito séria. Se eles também têm espíritos protetores, e se eles têm, que é a segunda subpergunta aqui, se esses espíritos protetores também são muito adiantados ou não. Então a resposta é, todos têm, né? Todos têm alguém para protegê-los. Agora, quanto ao adiantamento, você não vai colocar, por exemplo, um professor que é altamente qualificado, você fala assim, um professor de filosofia para uma criança pequenininha, né? Ela que nem sabe ler ainda, ela está aprendendo a ler, você vai pegar um professor de filosofia e colocar ela para ensinar essa criança, né? Então, é claro que o grau também de elevação desses protetores são de acordo com a necessidade do espírito. Ele não tem necessidade de espírito tão elevado para protegê-lo. E esses espíritos, eles estão sempre ao nosso lado, né, como o Orlando diz, e contribuem para o nosso adiantamento, né? Então, estão aqui para nos auxiliar. E no finalzinho ele diz, né, que Deus não exige de acordo com aquilo que o Espírito pode dar, né? Cada um com seu nível de elevação. Alguém quer mais comentar? O João Dalmolinho, o Cristiano, esteja à vontade. Essa pergunta aí, Allan Kardec questiona sobre não só se o espírito, se todo espírito, né, mesmo sendo bastante atrasado, tem um protetor, mas como sobre o grau de evolução desse protetor, se é sempre um espírito bem adiantado. Aí diz que não precisa ser, né? Que não, né? Que um espírito não tão adiantado, ele pode ser o protetor de um espírito que está bastante atrasado, né? E todos os dois se beneficiam. O protetor também se beneficia com isso, porque ele tem que quis mostrar que o protetor também tem que ganhar alguma coisa com esse trabalho que ele faz, né? Ele tem que ser um desafio que ajude ele em algo, na evolução de todos. Mas ali, como já foi dito, todo espírito tem um protetor. E como foi visto em pergunta anterior, aí, pouco anterior, nós vamos precisar de anjo da guarda enquanto estivermos nesse planeta, enquanto estivermos reencarnando nesse planeta, vamos precisar, sempre vamos ter. Ok. Ninguém mais? Vamos para o próximo. Ok. A questão, então, a próxima 510. Quem que faz ela? Faz a leitura aí. Posso fazer a leitura. Ok. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? A pergunta para mim já está provocativa de uma forma que indica algo que não está muito coerente, né? Se o pai reencarna, é difícil que ele... Pai que vela pelo filho, reencarna, é um espírito, vela pelo filho. Qual filho? Já fica assim um tanto de questões aí. E se alguém reencarna, ele pode reencarnar enquanto está sendo protetor de alguém? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, permitindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até ao fim,
Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tendo assim, tanto assim, que os que ainda se não elevaram bastante, são também assistidos por outros, que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supra a falta. Bom, eu não sei se eu entendi a resposta, mas ele não questionou que não pode, que não podia estar sendo um protetor e aí vir a reencarnar. Ele disse que sempre tem um jeito, tudo é resolvido, né? Porque quando você não pode cumprir uma missão, você tem alguém que o substitua nessa missão. Mas uma pessoa que está reencarnando para ser o protetor de outra, quanto tempo ela vai demorar para ser protetor de outra? Ela vai ter que crescer, vai ter que... Porque aí vamos falar de um protetor encarnado protegendo outro encarnado, né? Para mim ficou assim um pouco difícil, não sei o que vocês... Como é que ficou para vocês aí? O entendimento dessa questão. Eu li o livro, aquele Ave Cristo, e naquele livro, o pai, ele alcançou uma elevação tal que ele já não precisaria mais reencarnar até aqui, né? E ele pede para reencarnar para ajudar o filho. O filho estava meio atrapalhado. Naquela época dos romanos lá, né? Eles adoravam os deuses, Júpiter, até aquela e ele reencarnou para ser um auxiliar no filho nesse avanço. Até ele foi muito advertido, falou, olha, reencarnar é sempre um risco, né? Ainda mais que você tem um envolvimento muito grande, né? Mas ele quis reencarnar para poder ajudar o filho. Não sei se é essa questão que se aplica, né? Mas ele fez isso, né? Naquele livro ele disse, ô Heloína, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Cadê o microfone? Tá, mas estou te ouvindo. Eu estou aqui no FIOC, numa reunião. Por isso, eu só passei para dar alô para vocês e desejar boa reunião aí, tá bom? Tá bom, gratidão. Obrigado. Depois eu mando o vídeo para você, se você não puder ficar até o fim. Então, ali no Ave Cristo, ele narra, né, uma ligação assim tão forte entre pai e filho, que ele quis ficar o tempo todo tutoriando o filho, né? E teve vários dramas ali e tal, até eu acho que eu vou consultar depois o livro de novo, faz tempo que eu li, e agora que me ocorreu essa questão, né? De encarnado, reencarnado continua a velar por ele. Então imagina assim, né, que deve ser nessa questão mesmo de pessoas que têm uma afinidade muito grande, já reencarnou como pai e filho, e fala, não, eu quero continuar ajudando, né? E talvez nessa questão eles continuam juntos, né? No plano físico, no plano espiritual, está sempre próximo para poder auxiliar espíritos familiares. Mas isso, pelo que nós vimos em questões anteriores, né? Não existe um só, né, que nos auxilia, né? Nós temos sempre mais de um que está aqui auxiliando, né? Alguns mais de perto, outros mais ocasionais, mas sempre tem a intervenção até porque, se a gente for pensar bem, enquanto encarnados também acontece isso. Nós temos a nossa família vai se ampliando e nós vamos tendo mais pessoas que cuidam de nós e que nós cuidamos de outros também. É uma troca. Uma troca. Me surpreendeu que ele admitiu essa possibilidade. Até nesse exemplo que você está falando, não sei como é que se dá depois, se relata, como é que se dá depois, mas alguém encarnado para proteger outro encarnado, que nasce como filho, ele vai primeiro ele precisar de proteção, né? Vai precisar de proteção até crescer, até deixar de ser uma criança, até se tornar adulto, até ter uma maturidade. Eu imagino sim, que é por isso que para mim ficou complicado, né? E se está protegendo, claro que está protegendo o outro encarnado, né? E se era pai e vai reencarnar
para ser um espírito protetor, é um espírito protetor encarnado, né? Então, a impressão que dá é que não vai ser muito fácil. Talvez seja para ajudar mais na velhice, né? Nos momentos mais difíceis, amparar, dar todo aquele amparo e aquele apoio que uma pessoa precisa, especialmente no caso que você falou aí, alguém que está passando por perseguição, por dificuldade, né? Por provas muito duras. Eu penso que a gente nunca tá só e tem sempre espíritos amigos, né, que nos auxiliam, não só um. E agora, pelo que nós vimos em questões anteriores também, os espíritos sempre têm a questão de hierarquia. Aqueles que são mais elevados também tem alguém que está tutoriando eles, que é mais elevado ainda. É provável que quando chega a espíritos puros já isso não ocorre mais, né? Mas até então sempre tem. Até naquele livro que nós estamos estudando, que é os Missionários da Luz, né? Alexandre, em dado momento, que é um espírito de elevação bastante alta, ali diz que ele está sendo orientado, né, instruído por outro espírito. Não cita quem que é, né? Mas tem espíritos assim mais adiantados que estão também tutoriando ele, auxiliando. Então eu imagino que existe sempre esse auxílio do alto, mais alto que nós. Sim. Comentário, Orlando, quer comentar? Cristiano? Não, mais ou menos isso. Agora, como pai, né, o João falou que ele é criança e tal, daí ele não pode proteger, mas quando ele fica adulto, é que ele vai conceber o filho, vai ter o filho, né? O cara está adulto, casou, constituiu uma família, ele vai ter o filho. Se ele já velava antes, imagina agora. Vai continuar ajudando, né? O meu modo de ver. É um filho querido que ele nunca vai deixar de proteger, né? É o meu pensamento. Os amores, né? Os amores. Os amores. Nós vamos desenvolvendo amores e daí... Agora só que ele tem que ficar adulto, ele tem que constituir família, esposa, né? Para depois ter o filho. Que ele já velava antes, né? Ele vai continuar velando. Meu filho querido. A gente vê aí quantos pais aí que adoram os filhos, né? Eu mesmo com o André, nossa. Era um xodó, né? Então, e essa ligação não se rompe assim, né? Continua. Não se rompe. Continua com certeza. Muito bem. Ela tem uma data, muitas vezes tem uma data, um período para começar, mas para terminar não tem mais não, né? Continua, o amor não se finda. Bom, verdade. Vamos para o próximo então, 511. Quem quer fazer a 511? É isso mesmo, 511, tá certo. Quem quer fazer... A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasião de lutar entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, é uma pergunta, né? Eu vou ler de novo. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um espírito mau, ou um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasião de lutar entre o bem e o mal. Puxa, essa é... Eu acho que você tá, Orlando, só um pouquinho, acho que você está um pouquinho longe da câmera, porque está aparecendo só a imagem do barco, você não está aparecendo. Não é que eu pus um negócio aqui para tapar. Você cobriu mesmo. De propósito. Então tá, tudo bem. Eu cobria. Eu não vejo, às vezes eu fico mal sentado, eu fico com vergonha. Mas essa pergunta ela tem muito a ver, né?
Só para analisar a pergunta, né? Olha só, se a gente não vem aqui para passar por provas, será que não tem um capetinha destinado a falar bem assim, esse cara aí, ó, é para você tentar ele, para ver se ele realmente superou os vícios, né? A facilidade que ele tinha de errar. Será que não tem um espírito, assim como tem um protetor, não tem também um espírito do mal para nos tentar, para ver se a gente realmente está fortalecido bem? Essa que é a pergunta, né? Esse que eu imagino o sentido da pergunta. E aí é o seguinte, a resposta é: ligado não é o termo. Aí. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falou por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Quer dizer, se ele é uma boa pessoa, está bem estabelecido e não parte para o mal, ele vai ter uma proteção toda especial, porque os mentores espirituais, o anjo da guarda, aqueles espíritos bons, têm facilidade de ajudar também, né? Mas aí vai depender muito dele, se ele ainda está inclinado a fazer o mal ou ficar propenso ao erro. Lógico que são as portas abertas que a gente abre para que os obsessores adentrem, né? E aí a gente nem precisa se preocupar quando você está fazendo bem, quando você está ajudando o próximo, quando você está no bom caminho, não é? Você não precisa se preocupar, porque Deus sabe perfeitamente da sua índole. Sei lá se eu desviei um pouco da pergunta, da resposta, mas eu acho que tudo é questão de querer, né? Se a gente quer ir para o mal, é para o mal. Se quer ir para o bem, a gente tem a gente tem ajuda dos dois lados, né? Do mal a gente tem os espíritos obsessores que nos conduzem para o mal, e do bem a gente tem uma infinidade deles que estão torcendo para que a gente parta para o lado do bem. Mais ou menos isso. Alguém mais? Então, disse aí que não tem um espírito mal ligado, né? Não tem essa associação de um espírito mal que esteja ligado. Os espíritos maus, eles que se ligam a nós conforme a afinidade, né? Conforme as nossas características, eles que se ligam a nós e procuram nos influenciar. Agora também tem a palavra impelir ao erro. Ele colocou ligado e que impele. Impelir é um negócio que eu não teria que olhar esse verbo aí, né? Não é só sugerir. Impelir é praticamente empurrar, eu acho que é praticamente, né, quase que obrigar. É quase como compelir. Compelir já é obrigar. Impelir tem alguma coisa aí nesse verbo. Mas ele está dizendo que não é isso, né? Ninguém obriga o outro e depende, as sugestões vêm dos dois lados e a briga acontece, então, a briga entre o bem e o mal acontece como naquela cenazinha que se monta, né? De um espírito dando boa sugestão, outro espírito dando má sugestão, e você no meio, fogo cruzado ali, com a liberdade, tranquilamente, de escutar quem você quer escutar e tomar a decisão que quiser e agir, ser forte, ser disciplinado ou não, como desejar, de acordo com as possibilidades e com as forças que tem. E aí vem essa questão do impelir ou não impelir. Eu sempre tenho força para superar as sugestões do mal? São outras questões aí do Livro dos Espíritos, mas até onde eu me lembro, ressalta que sempre a gente tem força.
Sempre a gente tem Não é força irresistível, ou... né? Tem uma parte no livro dos Espíritos que... Não é irresistível. Sempre tem força, e se a gente não está se sentindo forte, a gente pode encontrar força facilmente na oração, na vontade firme. É isso. E essa palavra também é ocasião, né? Se depara ocasião, quer dizer, oportunidade. Ali no comecinho da resposta também, né? Então, sempre que tem oportunidade, o espírito mal vem e tenta influenciar, né? A pergunta, ela coloca a palavra impelir, né? Que depois você falou, até eu consultei aqui o Google, realmente é fazer avançar a força, empurrar, impulsionar, uma coisa assim. Mas aqui ele diz assim, influenciar, né, na resposta. Então é aquele que se deixa influenciar. Então não existe um arrastamento mesmo, como diz em outras questões do livro dos Espíritos. Existe uma influência, né? Porque a gente já tem aquela fraqueza naquela área, o Espírito se aproveita e tenta nos influenciar. É a ocasião, a oportunidade que ele encontra ali de nos influenciar. E a tentação é grande. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Cristiano, se você quiser falar, tá à vontade, tá? Fique à vontade para se pronunciar. Discordar, concordar, colocar ideias. Vamos para o 512. Pois não, pode falar. Oi? Ele está com o microfone fechado, ele abriu um pouquinho só. Isso. Por enquanto, no momento, eu vou ficar só refletindo mesmo sobre as explicações de vocês. Tá bom, como ouvinte. Tá ótimo. Muito bem. A 512, então. Vamos lá para a próxima. Orlando agora, não? É o João? Quem foi que fez a outra? Ah, não, foi o Orlando que fez, né? Agora é o João. Pergunta 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Olha aí. Olha só. Eu acho que, assim, a resposta, eu acho que até deve ter algumas pessoas que merecem um monte de protetores e que tenham. Todo homem encontra sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhes dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Bom, eu não disse que sim nem que não, mas eu acho que nas entrelinhas ele está dizendo que sim, que esses espíritos, todo homem conta sempre espíritos, são vários, né, que os que se simpatizam com ele e quando simpatizam, apoiam, ajudam, e nesse caso são protetores. Prestando algum apoio, estando acompanhando, estando dando força, sugestões, então estão sendo protetores também, porque toda a força, tudo que não junta, dizia lá, né, Jesus, não está juntando, está espalhando. Mas eles estão juntando, estão ajudando, né, estão auxiliando, estão se somando, e nesse caso estão se somando para um lado, e diz aí claramente, né, que outros espíritos que querem assistir no mal, eles vão ficar com essa assistência mais enfraquecida, com essa possibilidade mais dificultada, já que os outros, agindo do outro lado, servem de protetores com relação à influência deles, dos maus. Alguém mais? Acho que é quase igual aqui na Terra, né? Na Terra a gente tem muitos amigos, pessoas que tentam nos proteger de tudo mal, né?
Já começa pelo pai, pela mãe, pelos parentes, aqueles tios. Eu tive vários tios que gostavam de mim demais, nossa. Então a gente tem amigos, inclusive, né? A gente não sabe nem porquê, mas depois a gente vai entender que é uma ligação de outras vidas que nos protege. No mundo espiritual é a mesma coisa, né? Os espíritos passam para lá, ficam, de certa maneira, protegendo. Nós mesmo, eu, de longe, nós temos lá nossa mãe, né? Tem lá vários parentes que já passaram para lá que estão ligados a nós. Quando eu estou em dificuldade aqui, eu peço para a Dona Badia. Dona Badia, pelo amor de Deus, me ajuda. E aplica aquela anestesia de amor e imediatamente eu sinto bem. Então a gente tem a proteção desses espíritos. Né? Tem a proteção. E aqui, enquanto encarnados, pelo menos, né, tem alguns que querem proteger e acaba atrapalhando um pouquinho, né? Verdade. Muito bem, vamos para 513. Aí. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? É uma missão? Não raro desempenham missões temporárias. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Aí vem a né? Parece lícito interferir-se. Daí que os espíritos a quem são simpáticos podem ser bons ou maus. Não. Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, aí depende do caráter da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa de bem, né? Tá fazendo de tudo para se melhorar nessa existência, ele tem a simpatia daqueles, ajuda, né, daqueles espíritos bons que simpatizam com ele, que sempre simpatizaram, né? Agora o mal também, aquela pessoa que é mal, ele tem uma falange de espíritos assim que simpatizam com ele, porque é lei da afinidade, né? É lei da afinidade. Então vai depender muito do caráter do homem, né? Para dizer assim que o espírito simpatiza com eles, né? O mal simpatiza com o mal, o bem simpatiza com o bem. Isso não quer dizer também que tem sempre um espírito do bem, protetor, que está preocupado com ele. Mas não pode interferir, né? Porque existe o danado do livre-arbítrio. Então não pode interferir. E os erros que a pessoa pratica são aprendizados. Só lembrando, né, o título desse estudo que nós estamos fazendo hoje é Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, não é só os anjos da guarda, né? Não é só os espíritos protetores, não é só os familiares ou simpáticos, né? Ele está falando sobre 3 categorias de espíritos que nos acompanham aqui, né? Então, quando ele fala aqui em espírito simpático, nessa 513, ele diz que esse simpático, e na anterior também, né? Na anterior é protetores, né? Aí nesse aqui ele diz espírito simpático e aqui a gente fala que pode ser bons ou mal, mas perguntar, né? Parece lícito daí inferir que os espíritos a quem são simpáticos podem ser bons ou maus, não? Então quer dizer que a pergunta é essa, né? E realmente nós temos afinidades com bons ou com maus, depende de como a gente está atuando aqui.
Mas é isso. Quer comentar, João? Então, acho que essa questão dele é mais mesmo para deixar claro isso aí, né? Mais preocupado com esses simpáticos. Que os simpáticos são aqueles que têm alguma afinidade, ou nós temos alguma afinidade com eles, então eles têm uma ligação com a gente, e eles podem ser bem atrasados, porque nós também somos. Então são espíritos simpáticos, têm uma ligação ali com a gente, e a gente pode estar se ligando também a espíritos um pouco melhores, mais superiores, por demonstrar esforço, demonstrar boa intenção, né? Quanto ao começo da pergunta, que fala se esses espíritos estão em missão, porque eles são só simpáticos, eles são só espíritos que não são o titular, o guardião, o protetor, né? Eles são só simpáticos. Então eles pode estar numa pequena missão deles, mas não é uma missão temporária, né? Não é uma missão da vida deles. Tá no mundo espiritual, e aí, como por exemplo nas obras de André Luiz, mostram muitas tarefas dele, onde ele também ajudava pessoas, né? Onde os espíritos ajudavam pessoas ali, faziam muitas coisas por pessoas, os médiuns, os dirigentes, espírita, tudo mais, né? Só que ali era uma ajuda por simpatia, por missão, e era sempre bem temporária essa ajuda. Ok. 514. Aí está. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos simpáticos ou protetores? Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Tem mais 3 slides desse aí que é comentário. Você quer que eu já coloque eles, não? Ou você vai... Eu acho que dá uma visão mais ampla daí, né? Mais completa da pergunta. Vamos lá. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, que é o anjo da guarda, ou o bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida, seria a reencarnação inteira, e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Acho que ele está dizendo que isso aí, das perguntas que vem falando aí sobre esse espírito, que já faz uma boa quantidade de perguntas, está dizendo isso. Então, continuamos lendo até o fim, ou alguém já quer comentar? Então, aqui até eu grifei aí, ó, espírito protetor, espírito familiar, depois no outro quadro seguinte tem espíritos simpáticos e por fim o mau gênio, né? Que é as gradações que ele colocou para nós aqui, para a gente... Kardec tem essa questão, né, que ele coloca assim para didaticamente a gente entender o que está sendo posto. Então ele graduou assim, né? Então primeiro ele colocou os espíritos protetores, depois familiares. E eu separei aí para a gente, talvez ficar melhor para a gente entender essa gradação. Mas você estava lendo os espíritos familiares, né? Eu tinha lido até o fim. Ah, já? Então eu vou pro próximo. Esse quadro eu tinha lido todo. Ah, tá. Vou pro próximo então. Os espíritos simpáticos
são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. A gente fala muito em afinidade, não usou a palavra, né? Usou a simpatia. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem encarnado, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Esse é o último quadro, né? Quer que volta para ele fez um bom resumo aí de muita coisa aqui. Primeiro, não? Dá para voltar lá, né? Aqui, ó. É isso. Fez um resumo de muita coisa que foi apresentado antes. Os espíritos familiares são os mesmos, a quem chamamos espíritos simpáticos, espíritos protetores. São diferentes, né? São diferentes. No caso, já como revisou ali, disse que o espírito protetor, ele é o anjo da guarda, que nós chamamos de anjo da guarda, e ele está ligado, com o destino de ficar ligado conosco durante toda a nossa reencarnação, fazendo esse trabalho mais firme, porque ele é um espírito superior. Ele é um espírito superior, né? O anjo da guarda ou bom gênio, também chamado de bom gênio. É um espírito superior, diferente de espíritos familiares. Então, no tempo, o espírito protetor, ele tem uma ligação mais definitiva no tempo. E o espírito familiar não, é por algum tempo. E a competência também é bem diferente, né? Porque o protetor, ele é competente, ele é superior. E o familiar não, o familiar ele é um espírito que está ali para acompanhar e fica por um tempo. E pode ser que ele nem tenha muita condição, né? Ele tem uma capacidade pequena de auxiliar e às vezes ele até se envolve demais pelo seu, eu diria, aí não falou, eu diria ainda pelo seu grau de materialidade, ele ainda é bastante materializado, se preocupa muito com coisas materiais, com sucesso material. Familiar, né, que você disse? Isso, familiar. Que até ele diz aqui, são bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Eles gostam e querem ajudar, mas chegam a ser levianos. Chegam a ser levianos, por exemplo, ajudar, vamos dizer assim, vamos colocar um absurdo aí, né? Ajudar a escolher o número certo, aquele nomezinho lá da rifa. Ou então se mete nos relacionamentos, pode ser, né? Alô, essa pessoa... Pode ser, né? Exato, várias coisas, né? Várias coisas assim. Com ela. Quer ver o familiar alegre, feliz, não se importando muito, não tendo muita percepção de que aquilo ali pode desviá-lo de alguma forma das coisas mais sérias, né? Agora, interessante que eles não podem fazer o que eles querem, né? Que eles são controlados. Você viu aí no seguinte, ó? São controlados. São espíritos superiores. Os protetores. Quando eles começam a trocar muito espectro pelas mãos, os espíritos superiores puxam o tapete deles. Não deixa eles fazer o que eles querem, não. Que eles querem proteger, né? Aquele lá que quer ajudar, quer proteger, mas eles não contam, não sabem muito bem o que está fazendo. São os familiares. Então, tem toda essa questão, né, de padrão vibratório, né, que talvez eles, junto com os familiares ali, muitas vezes nem percebam a presença do protetor, né? Até que seja preciso o protetor se materializar um pouco mais para se mostrar para eles e dizer, olha, vocês estão meio equivocados aí, né, não vão por aí não.
Só para adiantar, na próxima sábado, né, nós vamos ver a intercessão, e é uma história, né, que conta. Então, ali a gente acho que vai entender um pouquinho dessa questão dos familiares, né? A pessoa sente cosquinha na língua para revelar coisa que ele não pode revelar. E os protetores seguram ele, não deixa ele falar, isso aí, não fala isso não, porque isso aí você vai mais atrapalhar do que ajudar. Ele não está preparado para saber dessas coisas, não. Pois é. E aí fala também de outros espíritos, né? O mau gênio. Vamos lá no próximo. Deixa eu mandar o próximo slide aí para facilitar. Peraí. Aí. Os espíritos simpáticos, que podem ser aqueles que se simpatizam, aqueles que se afinizam, aqueles que querem ajudar ou atrapalhar a gente, né? Ou às vezes nem querem atrapalhar, né? Eles estão junto por simpatia e por nivelamento com o nosso grau de atraso, e aí eles ajudam a gente a permanecer no atraso, em vez de ajudar a gente a sair dele. E o mau gênio, então, é um espírito dedicado mesmo, né? Dedicado a fazer o mal. E ele tenta, ele age, ele sugestiona, ele procura viabilizar recursos para nos atrapalhar. E aí depende das nossas respostas. E às vezes para ele poder, por maldade mesmo, né? Quer fazer maldade. Para que aquela maldade se realize, depende da nossa resposta, da nossa abertura ao trabalho e à energia dele, né? Mas por conta própria, não é missão, não é nada, né? Ou pode ser missão, eu diria, né? O espírito o crime organizado no plano espiritual também existe, né? Então, isso, ele pode ser um trabalhador das trevas, né? Superiores deles que falam, tua missão é atrapalhar a vida do sujeitinho ali, ó. Isso, ele é um trabalhador das trevas. Das trevas, pode ser. Aí não na missão no sentido bom da coisa, né? Não é no sentido ruim. Sim, sim. Muito bem. Orlando, você quer comentar? Não, eu acho que está mais ou menos dentro dos conformes. Eu estou como o Cristiano aí, ouvindo. Cristiano também, se quiser comentar, está aberto. Orlando, nós estamos no nosso horário já, hein? Falta 6 minutos. Quer fazer mais uma ou paramos por aqui? Orlando, João Dalmolin? O que vocês acham? Se fazer, nós não vamos comentar, porque não vai dar tempo, né? Será que você viu o tamanho da última, o tamanho da próxima? É curtinha a seguinte, se quiser fazer. Aí, ó. Vamos só ler, se vai comentar. Que daí na próxima a gente lembra ela, né? Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição, ou para guiá-los pelo bom caminho? O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-lo à perdição, ou para guiá-lo pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. E a fascinação é uma obsessão, né? Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos. De que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para nos experimentar. Quer dizer, tudo está em nós, né? Na nossa vontade, no nosso querer. Se a gente é ligado por afinidades, né? Lá no centro onde eu e o João frequentam, nós temos lá uma série de irmãos que a gente é ligado a eles. Porque tem mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo ideal, né? Então nós estamos ali, trabalhando em conjunto. Agora, tem também pessoas más que se juntam com os maus, né?
vai formar grupos aí de maus elementos, que não tem religião, não quer saber de religião, vai para as orgias, para os lugares onde existe droga, onde existem descaminhos, né? Então, tudo é a lei da afinidade. É por aí. Muito bem. Então, tá por tua conta. Te devolvo a palavra. Eu vou passar para o João, né? O João fazer para nós a prece de encerramento. E os agradecimentos. Na prece de encerramento, a gente sabe que estamos com a presença do nosso anjo da guarda. A gente sabe que estamos suscetíveis à presença e influenciação de espíritos do nível do nosso, de nível inferior ao nosso e de níveis superiores ao nosso. Então a gente pede ao anjo da guarda, né? que ele nos ajude trazendo luz, trazendo vontade, disposição, força, disciplina, para estar associado o máximo possível a espíritos simpáticos de nível melhor que o nosso, que são aqueles que têm um prazer em nos ajudar, em perceber que a sua influenciação resultou no bem, resultou para nós positivamente, nos ajudou na evolução de alguma forma, mesmo que passem pouco tempo ao nosso lado. E espíritos familiares, temos a pedir também por eles. Temos a pedir que quando estiverem, que deve ser com permissão, ao nosso lado, possam também receber a influência positiva do nosso protetor de espíritos superiores, que assim como nos ajudam, possam ajudar esses espíritos familiares a se evoluírem, a se melhorarem enquanto estiverem ao nosso lado. Porque para observar os nossos maus exemplos é fácil. Agora, para nos ajudar a nos evoluir, não é tão fácil. Assim, agradecemos de coração ao nosso Mestre, ao Pai Celestial e a toda essa cadeia, essa hierarquia de bons espíritos que se liga a nós, especialmente pelo nosso anjo guardião. Agradecemos muito pela oportunidade, pelas luzes, por tudo que recebemos, todas as dádivas. Pedimos uma sequência de nossos dias de paz, de luz, mas de trabalho, de proveito e produtividade, em benefício da nossa evolução, todas as pessoas ao nosso redor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. No próximo sábado, Orlando, nós vamos entrar na intercessão, que é aquela historinha que eu contei pro André, pela metade, que ele achava que eu estava enganando ele para fazer ele caminhar mais, que eu estava incumpridando muita história. Ele ainda estava bom de cabeça, né? Ele saía para caminhar, eu convidava ele para caminhar comigo e começava a contar a história. Ele queria o fim da história, a história não terminava, falava, o tio está fazendo isso para fazer ele caminhar mais. Eu vou assistir, vou participar, viu? Então, na próxima intercessão, capítulo 11 dos Missionários da Luz. Odilon, só uma curiosidade, o Cristiano é de onde? O Cristiano é o filho da Dona Lalinha. Lembra da Dona Lalinha lá dos que a gente participa no sábado? Ele é lá de Goiás. Cristiano? De Goiás. Cristiano Isso, vai, João Goiás.